Idosa cai ao descer do ônibus da linha 4034, bairro Padre Eustáquio, na região noroeste da capital. De acordo com a vítima, o motorista não teria esperado, arrancou o coletivo, pior, foi embora sem prestar socorro. É sério, hein? Vamos ver. A dona Darcy Siqueira, de 80 anos, passou o feriado do dia 7 de setembro no Hospital João 23. A idosa sentia muitas dores na cabeça e no ombro direito. Estou com a minha mãe aqui de 80 anos no João 23, tá? Desde as 7 horas da manhã. Ela já fez uma tomografia e fez o raio-x do braço. Os filhos estão revoltados. O Adriano acompanhou a mãe no hospital. Está até traumatizada, até falei com ela que eu não quero mais ela circulando de ônibus aí por Belo Horizonte devido a esse trauma, tá? Porque ficou uma coisa assim, eu como filho fiquei muito assustado na hora que ela me comentou que havia acontecido. A dona Darcy se machucou após desequilibrar e quase cair neste ponto de ônibus na rua Pará de Minas, no bairro Padre Eustáquio, região noroeste da capital. Ela descia do ônibus da linha 4034 quando o motorista fechou a porta no corpo dela. Antes de pisar ao chão, ela conseguiu apenas se escorar nesse poste. Não aguardou pela minha mãe desembarcar. Quando ela estava já do terceiro para o segundo degrau, ele fechou a porta do ônibus, veio julgar a minha mãe ali naquela barra de ferro ali, que do qual a sorte que essa barra de ferro segurou a minha mãe, porque senão ela poderia ter sido impulsionada para debaixo da roda do ônibus. Moradores que estavam no ponto de ônibus no momento do ocorrido tentaram alertar o motorista. Os populares que estavam aqui no local bateram na lateral do ônibus e do qual o motorista arrancou o ônibus. Minha mãe teve uma vertigem, tá? Arrancou o ônibus, parou mais ou menos naquele próximo poste lá daquela placa de 40 km por hora, tá? Em vez dele descer e prestar o socorro à minha mãe, o que ele fez? Ele continuou. Segundo ele, um taxista que passava pelo local se solidarizou com a situação e levou a idosa até a garagem do ônibus. E foi lá no final do ônibus com a minha mãe. Inclusive eles chegaram primeiro, tá? Quando o motorista chegou, a minha mãe desceu do carro lá junto com o taxista. Reconheceu? Sua mãe então reconheceu o motorista? Reconheceu, tá? E chegou e perguntou para ele: olha, o senhor viu o que o senhor fez lá há 10, 15 minutos atrás, na hora que eu fui desembarcar lá no ponto de ônibus? Ele falou assim: ué, senhora, a senhora ainda teve coragem de vir atrás de mim, de me desrespeitar? Se alguém desrespeitou alguém, foi esse antiprofissional, tá? Que é o nome que eu dou, de não parar primeiramente e ser omisso, tá? E não socorrer a minha mãe, que é uma idosa. O Adriano mostrou os exames e o raio-x que a idosa fez no hospital. Uma prótese que ela usa no ombro teve um deslocamento de 1 milímetro. Não é caso cirúrgico, tá? Mas vai ter que ficar em observação para ver aí posteriormente se ela vai continuar sentindo essas dores. Eu fiquei indignada, porque a minha mãe, hoje ela está numa cama, que hoje ela não está conseguindo andar direito, com muita dor no braço, justamente no braço que ela há pouco tempo colocou uma prótese no braço dela. O seu Celino pega o mesmo ônibus há quase 28 anos. É comum esse tipo de fato? Depende muito dos motoristas, né? Tem uns que são bem bacanas, bem tranquilos, mas tem uns também que são meio estressados, sabe? Então, assim, não respeita principalmente o idoso, né? Não sei o que pode passar na cabeça desse pessoal, mas assim, abre a porta, o idoso não dá tempo de descer, e aí já está fechando e já está puxando o carro já. E é exatamente isso que os filhos da dona Darcy pedem: respeito. Está faltando um pouco de mais respeito ao idoso, porque ela tem direito de pegar e circular dentro dos ônibus de Belo Horizonte por lei, ter essa garantia de ir e vir. Principalmente para esse motorista que ontem esteve com a minha mãe, para ele pensar mais, ter mais carinho quando ele vê que um idoso está entrando, ao entrar e ao desembarcar do ônibus, para ele ter mais carinho. Muito bem, ó. O Cetra BH informou que a empresa apura a denúncia da família da idosa e que o condutor foi afastado até que o caso seja concluído.